Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting. Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de arte. Professor Janis Cunha trazendo aqui muitas informações relacionadas à nossa disciplina. Hoje nós iremos iniciar o capítulo de número 4, Arte que difunde ideias. As habilidades que serão trabalhadas é a habilidade de número 2 e a habilidade de número 6, tá? Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Então, senhores, essas serão as habilidades que irão ser trabalhadas a vocês diante aí desse capítulo, tá? O objetivo, da nossa aula é estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. Então vamos aqui estabelecer a relação entre a arte e esses outros aí mecanismos, tá? Sempre compreendendo aí de forma crítica, tá ok, senhor? A produção de circulação aí da arte na sociedade. Então aqui vou apresentar para vocês, o capítulo que é que iremos trabalhar, que é que iremos aprender e em seguida, iremos entrar aí propriamente no conteúdo. Então este capítulo, senhores, nós vamos tratar de um tipo de ação artística que transmite sua mensagem apelando diretamente à consciência e à sensibilidade do público, de modo provocativo ou contestatório. A imagem, que é um pôster, que abre o capítulo, uma imagem que traz aí como introdução ao nosso capítulo, esse posto aí de uma mulher, falando, e pela expressão ela está achando que o que ela está repassando, ela está sendo compreendida. Vocês podem estar acompanhando a imagem, as informações repassadas no próprio livro didático de vocês, pois esse slide ele vem, todas as informações desse slide ele está contido no livro de vocês. Aqui é apenas uma forma de explicar, de aproximar vocês aí da leitura do material que está retratado no livro. Então, sobre a imagem, sobre esse pôster que eu acabei de falar, é de Alexander Rodchenko, usou a fotografia de Lily Brick, é uma imagem de 1891, artista, atriz, modelo e escritora ligada à vanguarda artística soviética. O cartaz apresenta um Brick sorrindo, com a expressão de quem acredita no que está sendo anunciado. Esta obra é considerada um ícone das artes gráficas, pois articula com eficiência, de modo a comunicar uma ideia, palavras, formas e imagens. O cartaz ilustra também como a arte pode provocar reflexões sobre questões políticas e sociais, direta ou indiretamente. Ela inspirou capas de álbuns, de música, de revistas e campanhas publicitárias recentes. Os elementos que compõem esse pôster tratam de um anúncio de livros que traz a fotografia de uma mulher. Além da fotografia, o cartaz apresenta formas geométricas e textos em russo com grandes letras do alfabeto cirílico. O modo como a artista articulou as letras e as formas geométricas apresenta uma ideia visual. As palavras que saem da boca da mulher na fotografia se propagam no espaço como o som de um megafone. Repare que o contexto da época, o lenço no cabelo, remetia à figura de uma trabalhadora, possivelmente um dos segmentos da sociedade a qual o anúncio era voltado. Irei aqui reproduzir novamente a imagem, para que vocês possam ver, entender
esse pôster aí, né, como eu acabei de citar, né, o formato, as letras, as palavras, né, saindo aí da boca dela como se fosse de um megafone. Então esse pôster aí foi muito utilizado, né, na época, foi muito trabalhado na época, foi muito difundido aí na época. Ok, senhores? A arte e transformação social, a arte e a transformação social. Nós já podemos compreender e ver, né, em outros capítulos, que a arte ela transforma realmente não somente o indivíduo, mas também aí uma sociedade. Ok, senhores? Aqui é uma ilustração que também consta no nosso livro didático, tá? De Valentina, que está relacionado ao Dia Internacional da Trabalhadora, né? O dia de luta do proletariado de 1931. Um cartaz que está aí sendo representado. Então, no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, a arte gráfica teve grande destaque na Rússia, que na época fazia parte da União Soviética. Os artistas gráficos russos usavam a litografia para reproduzir seus cartazes. As composições originais eram feitas por meio de colagens de fotografias, pinturas e escritas e geralmente priorizavam aí cores primárias, amarelo, azul e vermelho. As imagens escolhidas para compor os cartazes precisavam ser claras e objetivas, já que as mensagens divulgadas neles deveriam ser compreendidas por operários e camponeses, muitos deles analfabetos ou com pouca instrução. Os cartazes os convocavam à participação política com o objetivo de promover transformações sociais. Então, senhores, nós vemos que a arte, né, toda vida ela foi utilizada. Nessa época, no século XX, aí, após, né, a Primeira Guerra Mundial, diante aí da Revolução Russa, nós vimos que esses cartazes, que as imagens já eram utilizadas aí para repassar informações a um público aí que não compreendia tanto, né, que não tinha tanta leitura. Então as imagens claras e objetivas e precisas dos cartazes tinham essa função, tá? Elas deveriam ser compreendidas por esses operários, por esses camponeses, né, analfabetos. Então a importância da arte nessa época, né, inclusive essa arte que é chamada de litografia, já irei trazer o conceito para que vocês possam compreender melhor o que é litografia, mas assim, o contexto era esse. Então era utilizado por meio da arte essas imagens, uma imagem bem escolhida, que queria compor, né, esses cartazes para que passasse uma informação, para que convocasse a participação desses operários, né, na questão política e também aí na transformação social. E isso não difere dos dias atuais, senhores, porque nós vemos aí diante das manifestações muitas imagens visuais, além das próprias pessoas estarem ali se manifestando, mas a maioria delas apresentam cartazes, não somente de texto, mas uma imagem, né, de alguém ou de alguma coisa que elas estão ali se manifestando. Então a gente percebe que isso lá na Revolução Russa, lá na Primeira Guerra Mundial, algo que já era utilizado, hoje ainda as pessoas se utilizam, né, a litografia. Vamos lá entender o que é a litografia, né? É uma técnica de impressão praticada desde o final do século XVIII, em que a matriz é uma pedra porosa, chamada de pedra litográfica. Sobre ela, o artista faz sua composição, utilizando algum material oleoso, pode ser tinta, lápis ou bastão, que se fixa na superfície após receber um banho com água e soluções químicas específicas. A impressão é feita por uma prensa que utiliza um papel sobre a pedra entintada. Então a gente vê o que mudou, né, desde o século XVIII para os dias atuais, onde a gente aí já dispõe de impressora, né, 3D, né, e muitas outras aí mais modernas. Mas antes dessa tecnologia atual, né, que dispomos, né, eram-se utilizados por meio desses cartazes, na confecção deles, a litografia, ok?
que nada mais é aí de uma técnica de pressão aí praticada no século XVIII, né? Então, senhores, espero que vocês estejam compreendendo aí a importância da arte plástica, a importância da arte aí para a sociedade, ok, senhores? Foco na história, eu trouxe aqui algumas informações extras para que a gente possa compreender melhor aí o contexto, né, diante do que já foi colocado. Até o início do século XX, a arte ocidental era geralmente voltada à representação da realidade, ainda que cada artista, à sua época, tenha feito isso com um estilo próprio. Contudo, esse período em diante, muitos artistas começaram a questionar esse tipo de representação, bem como a questionar também a função da arte. Na Europa, vários artistas aderiram a diversos movimentos que ficaram conhecidos como vanguardas históricas. As vanguardas históricas europeias defendiam uma posição experimental para a produção artística, baseada na liberdade criativa. Entre as vanguardas russas, dois movimentos artísticos são muito importantes para entender o contexto da produção dos cartazes: o suprematismo e o construtivismo. Nós vimos aqui, né, uma imagem, a sala de Kazimir Malevich, com obras suprematistas. Última exposição de pintura futurista aí de São Petersburgo, na Rússia, de 1915. O suprematismo, senhores, e o construtivismo, nós iremos compreender agora, né? No caso do supremativismo, teve como maior representante o artista plástico russo Kazimir, né? O artista ligado a esse movimento defendia que a arte não deveria ter a função de representar a realidade. Para o suprematista, a arte era puramente uma construção plástica. Por exemplo, a pintura de um quadrado não deveria simbolizar qualquer forma real, nem ter a função de ser ou não bela. Seria apenas a pintura de um quadrado. Já no construtivismo, assim como no suprematismo, a arte também não deveria representar algo. Entretanto, o construtivista acreditava que as obras de arte deveriam ter uma função específica, a de construir na construção da nova sociedade, e precisavam, portanto, ter uma função social. Muitos artistas engajados com os movimentos políticos e revolucionários da época, buscando transformações sociais, adotaram as artes visuais, literatura, teatro, arquitetura, entre outras linguagens, como tipo de postura política mais sensibilizada. Nesse caso, a arte ligada à construção da nova sociedade deveria intervir nos comportamentos da vida cotidiana, servindo como instrumento de transformação. Olha aqui, senhores, como é interessante a gente compreender melhor o contexto. A ideia destes artistas, né, desses artistas plásticos, o que é que eles defendiam, como é que era tratado a arte nessa época, né, assim como no suprematismo e também no construtivismo. Embora que eles tivessem aí as suas ideias voltadas sempre para transmitir uma transformação na sociedade, então a arte em vários momentos ela era tratada de uma forma diferente. No suprematismo nós já vimos algo que a arte deveria representar, não poderia levar ou mudar ou simbolizar qualquer outra forma real, nem ter a função de ser bela ou não, ok? E já no construtivismo não. Embora que ele tratasse uma forma da arte parecida com o suprematismo, mas ele defendia que haveria ou deveria haver uma construção por meio da arte na sociedade. Então a arte ela precisava ter esse papel, ter essa função de construir uma sociedade diferente. Então, senhores, espero que vocês possam ter compreendido o contexto em que da arte aí do século XVIII, do século XX aí por esses artistas plásticos, né? Então temos aqui uma proposta. Espero que vocês aí possam ler todo o conteúdo, né? E assim responder às atividades que está sendo proposta para vocês. Então, boa aula, até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição.